É isso aí, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai receber aqui na terceira edição do NMO Talks o Juliano Caseri, proprietário da Azul Inteligente, empresa de TI, que é sediada aqui em Piracicaba. E a Azul tem como principal objetivo aí analisar os clientes, analisar cada empresa e implantar soluções de tecnologia, soluções personalizadas, né, para diminuir o custo de operação e aumentar a produtividade nesses tempos aí de pandemia, né, e não só nesses tempos de pandemia. E a gente tem aí a honra de contar com o Juliano para esse papo de hoje, que vai ser bem bacana, e a gente vai falar sobre trabalho remoto, né, que é o assunto do momento aí já há alguns meses, e o Juliano vai compartilhar com a gente um pouco da experiência dele em relação ao trabalho remoto, como isso se deu ao longo dos últimos meses, né, com essa pandemia, onde todos nós fomos forçados a trabalhar remotamente. E bacana para a gente iniciar esse papo é a gente tirar logo um elefante da sala, porque assim, a gente não vai falar nesse papo aqui do beabá, né, em relação ao trabalho remoto. A gente sabe que todo mundo foi jogado para isso de uma hora para outra e, bem ou mal, a gente se virou bem, né, uns mais, outros menos. Acredito que todos nós temos histórias bacanas e ruins para compartilhar em relação a esses últimos 3 meses aí de trabalho remoto. Mas o que a gente vai falar aqui, o que a gente vai focar é principalmente quais são os próximos passos, né? Para onde isso vai evoluir a partir do que a gente tem hoje, né? Então a gente já conhece algumas plataformas, algumas ferramentas, a gente já experimentou um pouco dessa questão da cultura do trabalho remoto, do home office, mas a gente não pode parar por aí, né? Porque a gente sabe que isso é possível de melhorar muito, muito, muito. Tem empresas que trabalham 100% remotamente. A gente sabe que essa não é a solução para todo tipo de profissional, todo tipo de empresa, mas a gente sabe que essa é um item que tem que estar aí no checklist de toda a empresa daqui para frente. O Juliano vai compartilhar um pouco com a gente desse momento, né? E, Juliano, conta um pouco para a gente, então, como se deu esse momento de ruptura, né? E começando, eu queria fazer uma pergunta em relação aos termos, né? Aos conceitos. A gente fala muito, né? E o termo mais popularizado, eu acredito que seja o home office, mas eu sei que tem uma diferença entre o home office e o trabalho remoto, né? São coisas diferentes, são termos que se equivalem. O que é uma coisa e o que é outra, Juliano? Beleza, Éder, obrigado pela oportunidade de participar aqui do Talks da Neurona Adicional, principalmente com esse tema de mobilidade, de acesso remoto, de tecnologia acessível, que é tão caro para a Azul Inteligente. É um produto que quem conhece a Azul já faz um tempo sabe que nós falamos muito disso. Nós fomos o primeiro parceiro Citrix de Piracicaba, da região, que é da micro-região de Piracicaba, já pensando em mobilidade, em publicação de arquivos em nuvem. Então, Éder, é assim, ó, esse processo de movimentação das empresas para dentro da casa, né, esse momento que é específico de home office mesmo, porque as pessoas até então estão impedidas de trabalhar em outros locais, ele aconteceu assim, da forma mais inesperada, né, a partir do momento do isolamento social. E foi, assim, uma quebra de paradigma, porque tanto quem tinha vontade, as empresas que tinham vontade e pensavam em implantar um conceito de trabalho remoto, quanto aquelas empresas que não tinham nenhuma vontade e tinham medo e sempre pensaram que aquele sistema de trabalho remoto não era para a empresa dele, foram forçadas a aceitar esse ambiente e trabalhar essa cultura e, de alguma forma, se adaptar a esse momento que nós vivemos agora. Então, gostando ou não, todo mundo foi empurrado para essa situação, sair da zona de conforto onde estava. E, assim, para uns bem, para outros mal, foram obrigados a provar dessa nova modalidade, nova para algumas empresas. Ainda da sua pergunta sobre a diferença do home office e do trabalho remoto, como a própria palavra diz, o home office ele tá destinado a pessoas que trabalham especificamente em casa, tá?
enquanto o trabalho remoto, ele refere-se a qualquer local de trabalho, tá? Aí, assim, parece já de cara que é uma referência bobinha, né? Ah, mas pô, precisa separar isso, né? A gente precisa diferenciar quem trabalha em home office e quem trabalha em remoto. É importante, principalmente no momento da contratação, de publicar uma vaga de trabalho, tá? E por quê? Porque existem pessoas que optaram, fizeram uma opção de vida profissional de trabalhar especificamente em casa, para conviver mais com a família, para ter mais contato com os filhos, para ter uma qualidade de vida melhor. Na maioria das vezes são pessoas que fugiram de grandes centros urbanos e foram morar no interior, em casas mais arborizadas, em lugares com contato com a natureza, ou que não, que ainda moram na cidade, moram em apartamento, mas fizeram uma opção por trabalhar mais próximo da família. E um outro detalhe, quando você descreve uma vaga de trabalho, por exemplo, falando em home office, nessa questão, por exemplo, quando você já fala que é home office, a pessoa já subentende que ela não vai precisar viajar. Que geralmente é uma coisa que alguns profissionais que já têm uma bagagem profissional muito grande, que são grandes talentos, eles não querem, tá? Porque o trabalho remoto é assim, eu posso trabalhar tanto da minha casa, como de um coworking, quanto de uma cafeteria, quanto de um shopping, quanto de um hub de trabalho, ou em qualquer cliente, em qualquer lugar do Brasil. Eu posso estar em Piracicaba hoje, no Rio de Janeiro amanhã, em Minas Gerais, fora do Brasil, trabalhando e atendendo meus clientes e a empresa que eu trabalho, tá? Muitas vezes, profissionais que procuram vaga para trabalhar como home office, eles querem trabalhar especificamente em casa, tá? E aí também cabe uma outra observação que é o seguinte, se você faz o anúncio de uma vaga que é para home office, por exemplo, também é possível que as pessoas que querem trabalhar, que pretendem o trabalho remoto, mas não querem trabalhar de casa, a pessoa fala, não, eu vou trabalhar remotamente, mas eu quero ter a opção de trabalhar do ponto que eu quiser, certo? Muitas vezes, se a vaga for anunciada especificamente para home office, a pessoa pode entender que vai ter um controle geográfico da localização, tá? Porque muitos softwares, a gente vai ver isso mais adiante na apresentação, alguns softwares de compartilhamento de aplicativos remotos, eles contêm função de concessão de acesso por localização. Então, o usuário vai passar o endereço dele para mim no momento da contratação. Eu vou marcar um ponto ali, vou criar uma cerca virtual que até um determinado perímetro ele pode fazer o acesso aos dados da empresa, mas fora daquele perímetro não. Então, pode ser que se a vaga for anunciada especificamente para home office, que alguns candidatos que pretendem trabalhar remotamente, mas trabalhar remotamente de qualquer lugar, não se candidatem. Então, é sempre assim, o RH das empresas precisa ficar muito atento a esses detalhezinhos, porque é importante tanto para quem contratar a pessoa certa e conseguir capitalizar o maior número de currículos possíveis, quanto para a pessoa que está buscando a vaga, já buscar a vaga destinada para aquilo que ela planejou para a vida dela, tá? O trabalho remoto, como a gente vai falar bastante sobre isso, ele é uma cultura e geralmente o colaborador, ele também estabeleceu uma cultura de vida, um estilo de vida ali para poder trabalhar e produzir bastante remotamente. Legal. Então, aparentemente, parecem ser dois termos diferentes e inofensivos, mas eles têm um significado aí por trás que, principalmente para quem está contratando, observar isso é importante, né? E já partindo aqui para um próximo tópico, eu dei muita risada aqui quando você comentou em relação a essa questão desse termo aí que foi cunhado pela equipe da Azul, que é o perrengue office. E conta um pouco para a gente o que é esse perrengue office, né? Que todo mundo passou aí nos últimos 3 meses, essa questão de falta de estrutura, de falta de tecnologia. A gente foi forçado a trabalhar em casa. Como é que foi aí? Como é que foram algumas dessas experiências do perrengue office nesse momento de ruptura há 3 meses e meio atrás? Esse momento aí todo mundo viveu, quem é empregador, quem é empregado e quem presta serviço para os dois ali, os departamentos de TI em geral, viveram esse momento. Agora sim, as coisas estão um pouco mais estabilizadas, acho que a gente acostumou um pouco mais por conta de estar imerso mais nessa condição. Mas o que aconteceu? A partir do momento ali do anúncio do isolamento social, da quarentena, começaram a acontecer alguns movimentos ali. Então, teve todo tipo de movimentação. Alguns foram assim, as empresas
desesperados, bateu um desespero ali de momento, não preciso mandar o pessoal para casa porque a pandemia está chegando e falta de informação, ninguém sabendo o que ia acontecer. Então, muitas vezes o colaborador estava em casa ainda no domingo, as empresas mandando mensagem para o colaborador, olha, amanhã não venha para a empresa, fique em casa, o TI vai te dar algum tipo de acesso aí, mas fique em casa, nem venha para a empresa. E também teve, assim, alguns casos dos colaboradores chegando na empresa na segunda de manhã, os kits já separados assim, da empresa, tudo desmontado, computador, notebook, teclado, mouse ali, ó, pega e vai para casa e aí a gente vai ver o que vai fazer quando você chegar lá, você liga para o TI. E aí o que aconteceu? Essa foi assim. E também teve, óbvio, teve os empresários que já estavam organizados, que eles ouviram que nós dissemos, olha, calma, vamos com calma, tem um tempo aí curto, a gente consegue prover uma estrutura de acesso controlada, consegue dar o treinamento básico, consegue dar as orientações, mas tem que ter calma. Né? Não precisa sair correndo. Exato. Só que teve tudo, teve tanto quem teve calma, quanto quem ficou em desespero, em pânico ali. E aí o que aconteceu? Essas pessoas que foram para casa, elas não estavam preparadas para chegar em casa. Primeiro assim, que todo mundo no início ficou muito apegado àqueles 15 dias. 15 dias e 15 dias, que depois virou 30, aí já começou a ficar uma coisa, mas mais 15, né, a situação, depois mais 15, e a situação foi piorando. Só que no início, o que aconteceu? Quando eles foram para casa, até então, nos primeiros 15 dias, o perrengue, ele foi mais nosso, dos departamentos de TI. Por quê? Porque a gente teve que pegar todo esse monte de colaboradores, de times aí, e mandar essas equipes para casa, certo? E aí, cada residência de colaborador acabou virando uma empresa separada, cada um virou um cliente nosso. Porque chegava na casa da pessoa, a internet era de má qualidade, não tinha condição de acesso, não tinha Wi-Fi, não tinha cabo de rede para conectar o dispositivo. Aí conectava e não funcionava, tinha alguma limitação da operadora para funcionar. Então, assim, os primeiros momentos, as primeiras semanas foram de muito trabalho ali para conseguir colocar todo mundo produzindo o necessário. E depois a gente foi melhorando ali para os clientes ali que não tinham uma estrutura ali também, muitas vezes o perfil de operação do cliente, a área de atuação, não era pensado ali para mobilidade, não pelo menos a médio prazo, por mais que essa já seja uma cultura nossa aí de longo prazo. Então, no início, o departamento de TI ele teve ali toda uma correria ali para tentar, de várias formas, promover uma estrutura de acesso segura e funcional para os colaboradores que estavam em casa, tá? Dar soluções para algumas coisas que não existiam. O principal foi a telefonia, para quem tinha telefonia analógica em casa, conseguir atender os clientes de casa, transferir ligações, tá? E depois isso acabou converteu. Depois, uma vez que você proveu, que foi provida a estrutura para os colaboradores trabalharem em casa, isso acabou depois de um tempo, por conta dessa agonia do volta, não volta para o escritório, vai ter que ficar, e agora os filhos também não vão mais para a escola, e tá todo mundo junto. Aí acabou virando um perrengue de quem está tentando trabalhar de casa, porque de casa não tem concentração, tem filho, tem toda uma situação ali que você tem que administrar e trabalhar junto e tentar produzir, sabe? E daí do outro lado também tem os empresários que estão ali tentando administrar essa situação, tentando equilibrar essa equação. Eles perderam aquele gerenciamento tradicional que eles tinham sobre os times, sobre as equipes, e começaram a ficar assim no primeiro momento meio desconfiado, aí depois meio descontente, e agora sim um pouco mais estabilizado, eles já estão olhando um pouco mais os resultados e um pouco menos tentando gerenciar o dia a dia das pessoas, tá? Uma situação que agora sim, passado mais de 100 dias, olha, a gente está olhando as entregas, então eles estão entregando no prazo? Então tá bom, se está entregando no prazo pelo menos já está melhor, eu já não fico tão preocupado assim, deixou de tentar criar muito gerenciamento em cima desses times aí que estão trabalhando em home office. Legal, já tem um início aí de mudança de cultura aí que você está percebendo, então, né? Então, assim, pegando isso que você falou, existem empresas que que passaram por um período ruim, que tiveram experiências ruins nesses primeiros 3 meses. É injusto, então, a gente dizer que trabalho remoto não funciona, justamente pegando como experiência esses últimos 3 meses, né? Porque os últimos 3 meses foram meses que a gente nem todo mundo teve tempo para se preparar, né?
E quando a gente está falando de trabalho remoto mais isolamento social, a gente está falando exatamente disso que você já iniciou, que é eu estou em casa, mas eu estou em casa com a minha família, com os meus animais de estimação e assim, não estou sozinho, às vezes eu não tenho um ambiente preparado para fazer isso, não tenho silêncio para fazer isso, então é injusto falar que o trabalho remoto não dá certo, pegando como experiência somente esses últimos 3 meses, né, Juliano? Totalmente. Eu venho dizendo isso desde o começo, ali, desde a primeira semana, ainda antes dos 15 dias, que é o seguinte, dessa experiência vão sair empresários ali que vão gostar da experiência, que vão querer ampliar isso, que vão querer ampliar ou manter pelo menos um trabalho ali, a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar, a pessoa pode ir para o escritório, ou pode ir para casa, ou pode ir para algum outro lugar e trabalhar, e vão ter empresários que vão ficar totalmente traumatizados. Mas o mais importante desse momento é nunca tomar esse momento atual, essa atuação, esse trabalho remoto que foi feito agora, como uma base, como uma medida para saber se funciona ou não, tá? Por quê? Pensando no básico, primeiro se colocando no lugar do colaborador. O trabalho remoto tradicional, a pessoa, ela tem uma rotina. Então, ela acorda, ela vai para academia, ela leva o filho para a escola, ela faz o café da manhã para a família, depois ela vai para sua academia, faz seu treino, volta, toma um banho, troca de roupa e aí naquele momento ela vai sentar na frente do computador e ela está dedicada à empresa, mas essa é a rotina que ela criou para ela. Sim, sim. Depois que ela termina a jornada dela, ela ainda tem que pegar o filho na escola, tem lazer, tem shopping, tem cinema, tem teatro, tem todo um convívio social que agora está privada, entendeu? Então, assim, até para quem tem a cultura de trabalhar remoto, é um momento totalmente diferente, porque agora ela não está trabalhando remoto de qualquer lugar. Agora ela está trabalhando exclusivamente dentro de casa e com todos ali, com todo mundo e com todos os problemas ali de uma família ali que está convivendo em confinamento, entendeu? Então, o que acontece? Tirar qualquer julgamento desse momento agora é extremamente precipitado. Essa análise, a pessoa ela não pode ficar com medo de tentar testar isso num segundo momento e fazer mais adiante um juízo melhor da situação ali e colher alguns resultados melhores, tá? Também é importante falar, é o seguinte, que nesse contexto onde a pessoa ela fica em casa, no primeiro momento ela ficou em casa com aquela ansiedade que ia voltar e agora assim já está um pouco mais conformado, mas ainda ansiosa para voltar. Na verdade, ansiosa porque as coisas voltem ao normal, que o filho possa ir na escola, que ela possa voltar a ter algum tipo de lazer, possa levar o filho para alguma atividade recreativa e possa voltar a trabalhar um pouco mais focada naquilo que ela faz, tá? Então, esse ambiente gera todo um ambiente de estresse e agonia para o colaborador, certo? Em contrapartida, ele também sabe que ele tem responsabilidades para com a empresa que ele trabalha. Ele também vive aquele momento ali de noticiário e tudo, sem saber se ele vai perder o emprego, se a empresa que contrata ele vai conseguir manter a vaga dele de trabalho e tentando entregar. Por isso ele fica com aquela pressão da entrega, entendeu? Na outra ponta tem os empresários. Os empresários estão ali numa situação tentando contornar tudo isso que está acontecendo, tentando sobreviver, tentando atender os seus clientes e fazer as suas entregas, administrando essa questão com os colaboradores ali dentro. Então, quando a gente olha o cenário completo desse momento, nós temos toda uma carga ali de estresse ali e de ansiedade distribuída entre a família para o colaborador, entre o colaborador para a empresa, entre a empresa com os clientes, e isso é um ciclo, entendeu? E esse ciclo de carga ali de estresse, de ansiedade, ele vai sendo alimentado dia a dia. Cada vez que a quarentena ali, o isolamento, ele é ampliado para mais 15 dias, você volta naquela carga de estresse. Agora achei que talvez eu poderia voltar e não vou. Tá? E também tem alguns empresários que eu conversei, a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente, mas assim, cabe contextualizar agora que tem alguns empresários que falaram para mim assim, olha, nossa, meu time está todo mundo com vontade de voltar. O pessoal está pedindo para voltar para dentro do escritório. E aí muitos deles estão tomando agora essa afirmativa dos colaboradores que, eu quero voltar para o escritório como, de repente, uma ideia de, home office não está funcionando, vamos voltar para dentro da empresa. Então, eu já ouvi muito disso. Não está rolando, eles estão pedindo para voltar para dentro do escritório.
Mas aí o que eu tenho dito também é a mesma coisa. Gente, considere o seguinte, essas pessoas, elas estão privadas de qualquer tipo de convívio social. Então, querer voltar para dentro do escritório não é porque o home office, o trabalho remoto não está funcionando. É porque uma vez que eles consigam voltar para dentro do escritório, eles vão voltar a ter um convívio social mínimo, entendeu? É o mínimo de Sim, sim. interação ali, de trocar e de começar a criar uma rotina. Pô, pelo menos de manhã, eu sei que eu saio, vou para o escritório, nem que eu fique 4 horas no escritório e volte para minha casa, mas assim, eu tenho uma rotina de sair, ficar 4 horas dentro da empresa, conversar com umas pessoas e voltar. Então, é tentando buscar ali um pouco da normalidade que a gente tinha no passado, tá? E esse ambiente ele é totalmente diferente num contexto ali de normalidade, de poder trabalhar remotamente, com regra, com lazer, com convívio social. Legal. E puxando esse gancho que você já iniciou na última fala, né, que é esse olhar sobre o trabalho remoto, mas por ótica dos empresários, eu já vou puxar aqui o nosso próximo tópico, onde a gente vai falar um pouco sobre o cenário atual. Então, a gente entendeu um pouco como se deu essa questão da ruptura, onde todo mundo foi jogado para isso. Muitas empresas sem o preparo, sem essa cultura já intrínseca, né, dentro da empresa, com os funcionários. E hoje, já tendo essa experiência desses últimos 3, 4 meses, conta um pouco para a gente, Juliano, quais foram os principais feedbacks dos empresários e quais foram algumas das experiências que você presenciou, né? Como que está esse cenário agora, que a gente já passou por isso e quais são as principais necessidades, os insights hoje, né? Olhando para esse cenário atual. Então, Éder, muito desse retrospecto de agora, ele tem a ver com o início, né? Com como as coisas começaram. Então, como tudo começou, ele tem muita relação com o resultado do momento. Então, veja só, empresas ali que foram muito afobadas, que foram muito ansiosas ali para mandar os colaboradores para casa de forma muito, muito antecipada, sem pensar muito no como essas pessoas vão trabalhar, como que eu vou prover o acesso remoto, e de repente, por não ter uma condição técnica muito, muito trabalhada, com o mínimo de condições de funcionamento, acabaram voltando mais cedo para dentro do escritório. Essas foram as primeiras que voltaram. E que tipo de tecnologia a gente está falando? Pô, o que a gente mais viu foram aquelas onde a pessoa compartilhava o acesso de um computador de dentro da empresa via algum software tipo TeamViewer, Ndesk, dentro da empresa. Então, o colaborador tinha que ter um computador na casa dele ter internet e acessar um computador que ficava ligado dentro da empresa, Sim, certo? sim. E aí, assim, é uma coisa que não funcionava, aquele computador tinha que estar ligado, se acabasse a energia dentro da empresa, alguém tinha que ir lá e ligar todos os computadores de novo, se caísse a internet, tudo parava de funcionar. E foi uma coisa, assim, que não funcionou muito bem, o resultado não foi legal, a experiência de trabalhar num ambiente desse não é boa, é um ambiente muito ruim para trabalhar, tá? O equipamento da casa de muitos colaboradores, a pessoa não esperava ter que usar o computador dele para trabalhar, muitas vezes é o computador que o filho usa, que já é antigo, que não tem o mínimo de capacidade, não trouxe uma experiência além do desejado. E aí, por conta dessas reclamações, esses problemas técnicos que começaram a virar frequentes, eles acabaram antecipando a volta dos colaboradores para dentro da empresa e ficou aquela sensação, pô, não funcionou. Sim, e aí, sim. assim, dessa classe de empresário que passou por esse problema, nós temos assim um nicho que abandonou, olha, eu vou ficar aqui, não quero nem saber, agora se tiver que voltar, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não quero pensar mais nisso, estou preocupado agora com a saúde da empresa. E tem alguns empresários que voltaram, mas reconheceram que foi um problema essa antecipação, já estão trabalhando a melhoria da infraestrutura, pensando que em caso dessa condição atual se estender por muito mais tempo, poder prover uma condição de acesso que funcione melhor para os colaboradores e realmente poder alocar eles de volta em casa. E também pensando na mobilidade no futuro, certo? E ainda dessa questão do feedback dos empresários, para os times que deram certo e ainda estão trabalhando ou em sua totalidade ou com uma boa porcentagem dos times em casa, passado assim quase 100 dias, o que a gente mais ouve assim que de repente não está funcionando como eles gostariam que estivesse, ou pelo menos tem uma sensação que não está funcionando
com a eficiência que eles gostariam é a comunicação. A comunicação com o time, ele é um ponto assim meio que comum em todo mundo. Eu acho que a gente perdeu um pouco do feedback, perdeu um pouco do diálogo, aquela interação que a gente tinha quando sentava todo mundo nas estações de trabalho, que uma pessoa falava, a outra já pegava aquela ideia e já dava uma ideia em cima, era uma coisa que era automática dentro do time, fica aquela sensação que isso foi perdido, tá? E esse ponto eu acho que ele é bem comum entre todos os empresários, foi uma coisa assim que a gente ouviu falar muito sobre isso em todas as visitas que a gente fez, né? Agora a gente está tratando muito disso e também ali pensando nos empresários que chamaram a gente para conversar agora, depois desse momento, olha, a gente passou por isso, não foi legal a experiência, mas eu quero que a mobilidade ela seja uma cultura de minha empresa, eu quero voltar, eu quero rever esse tema agora já, porque se esse período continuar como está, extenso ainda, for muito longe, eu quero estar preparado para isso. Legal, bacana. Então, quais seriam, Juliano, assim, de maneira bem resumida, os principais insights que vocês tiraram Azul, né? Falando da Azul agora, e quais são os principais insights que vocês podem compartilhar tanto com os profissionais, com empresas de diversos setores, de diversos segmentos? Tem alguma chave mestra aí, algumas dicas, alguns conceitos gerais que precisam ser compartilhados com todo mundo, pegando tudo isso de experiência que vocês tiveram, né, ao longo desses últimos meses? Olha, Ed, o aprendizado que fica, cara, eu acho que é o seguinte, ficam duas coisas ali que vão ficar muito gravadas na nossa memória e é o que a gente vai trabalhar, eu acho que daqui por diante, muito nas empresas. Primeiro é a questão da cultura, o trabalho remoto é uma cultura, e não só o trabalho remoto, tá? O legado que vai ficar desse momento que a gente vive agora, que tem tudo a ver com a forma como o trabalho remoto funciona, é a forma como você gerencia os times. Eu acho que isso é uma coisa que vai mudar bastante dentro das empresas, essa questão do microgerenciamento, de estar o tempo inteiro monitorando as equipes ali para saber se eles estão trabalhando, eu acho que ela vai mudar para uma coisa assim, olha, eu tenho minhas metas, esse time tem as entregas deles, então eu vou medir os resultados, não mais como que eles estão fazendo durante o dia, qual que é a meta de entrega. Eu quero medir o resultado, sabe? Eu sei o que essa equipe pode fazer. Então esse acho que é um legado que vai ficar, que é um legado do trabalho remoto, mas ele pode servir também para a atuação de equipes locais, internas dentro da empresa. Esse é um deles. E o próximo, que é o que a gente vive falando para os clientes, é uma coisa que já é da nossa cultura, é a cultura da mobilidade. Sim. Então, se o empresário ele falar, eu não quero ouvir falar de home office, eu não quero ouvir falar de trabalho remoto, eu não quero mais a minha empresa fora, eu não quero mais passar por isso, certo? Mas invista em mobilidade, sabe? Mesmo que você não precise, não queira, invista em mobilidade. Porque esse momento agora, ninguém queria trabalhar em home office, nem trabalhar remotamente, mas todo mundo foi forçado a fazer isso. Nós tivemos no passado recente, greve dos caminhoneiros, tá? Com as reivindicações. Sim. E tanto esse movimento ele pode voltar a acontecer, como a pandemia, uma outra pandemia nova, ela pode voltar a acontecer de novo. Ou algo novo que a gente nem imagina. Exatamente. O próprio histórico da influenza, ele mostra que cada vez que esse vírus volta, ele tem voltado cada vez mais agressivo, e a contaminação tem sido cada vez mais ampla. Então, o próximo problema que vai fazer as empresas trabalhar remotamente, ele está por vir ainda. Ninguém quer que aconteça, mas é uma coisa que deve ser estatisticamente mensurada. Então, o legado da mobilidade é muito importante para as empresas. Então, se você é um empresário que não quer trabalhar remotamente, pense da seguinte forma, olha, o meu sistema de gestão hoje, o meu software ERP, é um software totalmente interno, ele funciona dentro de um servidor da minha empresa e se eu não tiver dentro da minha empresa, eu não consigo acessar ele. Legal, mas a cultura da mobilidade vai prover o seguinte para você, mesmo você querendo ficar dentro da sua empresa, pense num software que funciona 100% em nuvem, tá? Você vai acessar esse software dentro da sua empresa, você vai ter todos os benefícios do acesso em nuvem, por exemplo, não ter um servidor, não ter o custo de renovação desse servidor, não ter o custo de licenciamento desse servidor, não ter o custo físico, né?
Isso, o espaço físico, o custo de uma equipe de TI capacitada para cuidar desse servidor e fazer as manutenções, o custo com backup, energia elétrica, climatização de sala, todas as manutenções que envolvem esse ambiente. Então, você joga tudo isso para a nuvem. Ah, mas eu estou trabalhando interno. Beleza, mas eu modernizei a minha empresa e se eu precisar trabalhar remotamente, se eu for forçado, e não precisa ser por uma pandemia, pode ser por conta de uma reforma dentro do seu escritório, você pega o seu equipamento e leva isso para fora. Tá? A mesma coisa nós fizemos para a questão de estação de trabalho. Investir hoje, a não ser que tenha algum ponto muito específico, trabalhar com desktops hoje dentro da empresa, com computadores naquele formato tradicional, CPU, monitor, teclado e mouse, ele é uma coisa que tem que ser repensada desde que seja possível, obviamente. Por quê? Você imagina, vamos pensar um caso mais simples. Primeiro, a questão do espaço. Os escritórios são menores hoje e espaço é uma coisa que faz diferença. Cada metro quadrado, aí, dependendo do lugar, tem um custo muito alto. Então, espaço das mesas. Aí, legal, eu preciso simplesmente trocar um colaborador de mesa, de uma mesa para outra posição, eu tenho que chamar o TI, porque toda vez que eu desconecto aquele monte de cabo, quando o cara vai conectar de novo o colaborador em outro lugar, não funciona. Então, eu tenho que abrir o chamado, o técnico vem, desmonta, monta em outro lugar, aí eu preciso trocar meu ramal de lugar. Pô, eu tenho que chamar o cara de telecom que vem, faz aquele jampeamento mecânico para conseguir simplesmente trocar o ramal de lugar. Ao ponto que, se ele tivesse o notebook na mesa, ele pega o notebook dele, o colaborador mesmo senta na outra mesa, ele desconecta o telefone IP dele da mesa, conecta na outra mesa, já está com o ramal dele em outro lugar e pronto. Então, a cultura da mobilidade, ela tem que ser pensada mesmo para quem não quer ter trabalho remoto. A cultura da mobilidade é muito importante que esse legado fique. Legal, Juliano, bacana. Essa questão da cultura aí é uma coisa que a gente tem que evoluir mesmo. A gente percebe vários casos do dia a dia ali que a gente consegue identificar que ainda falta e talvez também por causa de um certo choque de gerações também. Não vou colocar tudo na conta do choque de gerações, mas são vários fatores aí que a gente precisa avaliar em relação à cultura para dar esse próximo passo. E indo aqui para o nosso próximo e derradeiro grande tópico, né? A gente vai falar agora um pouco de tecnologia e eu já vou compartilhar aqui com você para que você possa mostrar para a gente alguma das soluções aqui da Azul. E eu acho que quando a gente fala de tecnologia, na verdade acho que todo mundo espera esse tópico porque a principal pergunta acho que deve ser recorrente aí para vocês qual é o aplicativo mestre, o pacote de soluções que eu vou instalar aqui no meu computador e eu já vou ficar remoto para sempre e não vou precisar me preocupar com isso. E, na verdade, não sei se existe isso, você vai explicar um pouco para a gente se isso existe mesmo ou não e como que se dá essa questão das plataformas, das ferramentas. Todo mundo pensa em tecnologia e antes de cultura, né? Mas a gente sabe que as coisas têm que andar juntas aí, não dá para você ter o melhor RP, o melhor antivírus, o melhor acesso remoto e não ter a cultura e vice-versa. Não adianta você ter a cultura e ter equipamentos defasados, ter licenças de softwares que não oferecem tudo isso para você. Então, acredito que tem que caminhar junto. Enfim, você vai explicar um pouco melhor aí para a gente sobre algumas dessas soluções, algumas dessas ferramentas que os empresários aí mais buscam, que eles mais perguntam. Conta um pouco para a gente aí sobre as ferramentas que a Azul tem oferecido aí para os clientes, para os empresários, Juliano. Exato. Então, aí, agora a gente vem para a parte que muita gente quer de fato saber, né? Mas como eu faço? Eu sei que muita gente já fez, então a gente vai ver uma parcela aí que não está satisfeita, que queria melhorar isso, alguns empresários aqui estão pensando no futuro, pensando assim, olha, eu preciso resolver isso, se acontecer de novo eu preciso estar preparado. Então, existem algumas soluções aí, mais adiante a gente vai explicar um pouco melhor isso. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Juliano, só já te dando um spoiler aí, tem algumas perguntas do pessoal aqui, mas a gente deixa para
a parte final lá, beleza? Ah, legal. Fechou. Então, vamos lá. Esse ambiente aqui que vocês estão visualizando aqui é um ambiente bem tradicional, aquele ambiente onde eu tenho minhas unidades de rede aqui, ó, aquelas letras, e dentro dessas letras aqui existem os documentos, tá? Os arquivos, um monte de arquivos, pastas, todas as hierarquias lá de colaboradores da organização, certo? Então, esse ambiente aqui é uma área de trabalho tradicional, que se a pessoa não tiver dentro da empresa, ela não consegue ter esse acesso. E geralmente o principal problema que as pessoas descrevem é na questão do software RP. Quando eu tenho um software de gestão, que não precisa ser um RP, tem um software de gestão e ele só funciona dentro de um servidor da minha empresa, a pessoa não consegue entender como que a gente faz para publicar isso para fora de forma segura, de forma rápida, uma boa experiência de usuário, tá? Então, existem algumas formas. Tirando esse ambiente tradicional aqui, a própria Microsoft tem um ambiente que é o Remote Desktop Services, tá? Que nada mais é do que pegar esse ambiente aqui da área de trabalho tradicional, pegar exatamente todas as aplicações que eu tenho aqui no desktop da empresa e jogar isso numa página da internet na nuvem, tá? Um servidor, ele vai mapear esses aplicativos, nós vamos instalar esses aplicativos no servidor e vamos publicar ele para os usuários externos da empresa, tá? Aí o colaborador, ele vai acessar um link de internet, ele vai ter que ter um usuário e senha multifator, tá? Ou pode ser simples, mas o ideal é que seja multifator, ou seja, ele vai colocar o usuário e senha dele, vai receber um código no celular e aí sim ele consegue o acesso, tá? Esse acesso aqui ele pode ser controlado por endereçamento IP. Por exemplo, você tem uma outra filial lá que você já sabe o endereço de rede externo da empresa. Então, esse acesso ele pode ser feito exclusivamente a partir daquele endereço, tá? E uma vez aqui dentro desse ambiente, eu caio aqui na minha tela com todos os meus aplicativos. Isso aqui é interessante pelo seguinte, essa empresa aqui, por exemplo, ela tem uma cultura de não ter nada instalado no computador do colaborador. Então, o notebook do colaborador, ele é uma coisa totalmente descartável, sabe? Obviamente que é um equipamento de baixo custo. Por quê? Porque todo o desempenho de rodar as aplicações, ela não está no notebook, ela está no servidor remoto que a pessoa está fazendo o acesso, entendeu? Então, aqui, por exemplo, nesse ambiente aqui, eu vou ter todos os meus documentos, igual eu tinha lá na minha área de trabalho comum. Vou abrir uma conexão aqui. Ele vai fazer um primeiro acesso, vai fazer as autenticações de segurança e boa. Olha, veja aqui, eu já tenho minhas pastas aqui, ó, todo o meu ambiente, minha hierarquia de pasta, assim como eu tenho dentro da empresa ali dentro, certo? E eu tenho aqui também o meu software ERP, tá? Por exemplo, o TIRI, que é um sistema muito comum para quem é da nossa região aqui. E veja só, eu abri em outra tela aqui, eu clico, ele abre já de cara aqui na primeira já explode na tela com um tempo de desempenho muito, muito alto. É como se estivesse rodando dentro da empresa. E o mais legal é o seguinte, você veja que o aplicativo, ele abre como se fosse uma tela totalmente separada. É a tela mesmo do sistema, da mesma forma que ele abre dentro da empresa. Então, não tem nenhuma página web por fora, não tem nenhum contorno, é exatamente a mesma aplicação. Da mesma forma que ele abre no computador local. E tudo isso publicado numa página da internet. Essa empresa aqui, por exemplo, ela publica tudo, desde suíte de produtividade, Office, acesso a e-mail, tudo publicado através dessa arquitetura. É um ambiente muito interessante, porque é uma estrutura assim, ela tem até uma certa complexidade, mas ela é muito rápida para instalar. O licenciamento dela é muito em conta, porque você está trabalhando apenas com ferramentas da Microsoft, tá? E ela entrega muitos recursos ali com muita segurança. Então, esse ambiente aqui para a gente é um ambiente assim de entrada. Olha, eu não tenho um RP, um software de gestão em nuvem, eu tenho todas as minhas aplicações locais, eu tenho programas legados, por exemplo, programa de Receita Federal, no caso de escritório contábil, CFIP, conectividade social, toda aquela gama de aplicativos governamentais e públicos, eu consigo pegar isso tudo, jogar dentro aqui da minha virtualização. Cada usuário acessa o seu, os bancos de dados não se misturam, certo?
E o notebook, assim, qualquer desktop, qualquer computador que a pessoa tiver, desde que ela tenha as credenciais de acesso e obedeça as políticas que a empresa vai estabelecer, ela consegue acessar de qualquer lugar, certo? Isso aqui é muito legal porque facilita as atualizações de ambientes, consegue centralizar as atualizações, consegue fazer uma entrega muito rápida e é muito rápido prover recursos para o usuário. Então, criar um usuário aqui, dar toda uma suíte de aplicativos para ele é muito rápido, em 5 minutos está liberado o acesso. E eu posso aqui nesse ambiente tanto liberar desde um único aplicativo até toda a suíte de aplicativo como eu tenho aqui, entendeu? Legal, bem legal. Praticamente você está levando todo o seu pacote de aplicativos, todo o servidor, tudo que você tem no escritório para onde você quiser, né? Basta ter ali um notebook com internet e tudo funciona aí muito bem. Exatamente. E para o empresário assim, que tem aquela visão um pouco mais abstrata de como que é pegar um aplicativo governamental, por exemplo, ou pegar o software ERP dele e fazer ele funcionar na nuvem, na internet, toda essa coisa que é muito complexa para o empresário, ela fica melhor representada aqui. Porque assim, ó, quem vai fazer isso sou eu. Eu vou instalar os aplicativos no servidor, todos os aplicativos que a sua empresa usa, e eu vou publicar isso para usuários, eles não vão se misturar. Nesse servidor aqui, por exemplo, eu posso ter uma carga de até 30 usuários conectados simultaneamente, trabalhando ali, como se estivesse no seu notebook ali, sem delay, sem demora, sem atraso, com alto desempenho e com alta segurança dentro desse ambiente. Então, é uma aplicação muito legal e é muito simples de aplicar e traz muito resultado. É uma coisa que a pessoa pode tanto implementar na empresa, pensando nesse momento atual, como uma coisa que ela pode manter para o futuro, sabe? E uma outra coisa legal desse ambiente é o seguinte, ele tanto pode ter isso dentro da empresa dele, no servidor local, como ele pode contratar isso no data center e falar, olha, eu não quero ter mais nada dentro da empresa. Eu quero esse ambiente, mas eu quero jogar ele 100% na nuvem. Então, eu pego esse ambiente, instalo essa aplicação, jogo o ERP dele no ambiente em nuvem e consigo acessar tudo de fora da empresa sem ter que manter um CPD, com servidor, com climatização, com backup, tudo isso. Legal, bacana. E tem um outro aplicativo aqui interessante também. Esse aplicativo é uma solução de ponta nossa aqui que nós usamos muito e amamos, que é o 3CX, que é um sistema de telefonia IP, tá? É um PBX em nuvem, você não tem o PBX físico dentro da sua empresa. Vou mostrar o meu ambiente aqui, por exemplo. Então, esse aqui é o meu PBX, ele fica instalado na Microsoft Azure. Eu tenho aqui todo o controle, todas as minhas funções de PBX nesse cara aqui, tá? Eu cadastro minhas extensões, os meus telefones IPs aqui. E uma vez que eu tenho esse ambiente arquitetado, é muito, muito fácil dar um ramal para uma pessoa. Você basicamente vai falar para ele o seguinte, olha, instala o aplicativo no seu celular ou instala o aplicativo no seu computador e você vai fazer isso aqui, ó. Você vai clicar depois de ter o aplicativo instalado, você vai clicar 2 vezes nesse anexo aqui e ele vai pegar e já vai trazer os ramais configurados aqui pronto para usar. Simples assim. Legal. E a mesma coisa acontece com o telefone IP. A pessoa comprou um telefone de mesa, você vai passar para ela um endereço, ele vai digitar no telefone e o telefone já vai ficar configurado automaticamente. Então, se você contrata, por exemplo, um colaborador lá no Rio de Janeiro, por exemplo, quer dar uma extensão da empresa para ele, sem problemas. Funciona tanto dentro da empresa para os times internos, como para quem está fora da empresa. Legal, bacana, Juliano, bacana. Tem mais alguma plataforma aí que você gostaria de mostrar para a gente hoje, que você acha que é importante para esse momento? Ou as principais necessidades aí que você pescou aí nesses últimos tempos foram... basicamente a gente está falando disso, né? De acesso de arquivos e de telefonia, né? Essa questão de utilizar ali o próprio celular, mas utilizar um aplicativo de telefonia IP, né, e não ser o próprio celular ali para o colaborador fazer ligações corporativas, eu acho que é uma solução muito válida para esse momento e foi primordial aí para os clientes nesse momento. Tem mais alguma plataforma que você acha interessante compartilhar com o pessoal nesse momento? Sim, então aí o leque, nós vamos subindo nesse leque, né, é a situação... Esse ambiente que é o ambiente de entrada é o ambiente mais usado, um dos mais difundidos no mundo. Só que assim, o ambiente da Microsoft para esse tipo de acesso, ela é interessante assim, até 50 usuários, ela é um ambiente muito, muito atraente.
Quando a empresa é muito grande, ela tem muitas aplicações espalhadas, a gente já tem que colocar uma camada a mais em cima desse ambiente. E aí entra em cena a empresa que é líder de mercado nessa solução, que é a Citrix, tá? E ela faz basicamente a mesma coisa que esse ambiente da Microsoft faz, o Remote Desktop Service. Inclusive, ela opera em cima desse ambiente. Você tem que ter o servidor Microsoft Windows, tem que ter o licenciamento de área de trabalho remoto. Só que o que ele faz? Ele incrementa a robustez em cima desse ambiente. Então, é assim, é aplicação para centenas de milhares de usuários ao mesmo tempo, simultâneo, provendo segurança, desempenho, muito desempenho. Ele tem uma compactação de desempenho ali, que é uma coisa fantástica dentro dela, e a possibilidade de unir em um único ambiente aplicações espalhadas em vários lugares. Então, aqui, por exemplo, nesse ambiente aqui, idem, eu logo de qualquer navegador num portal web, certo? E eu acesso aqui meus grupos de aplicativos que eu tenho criado com meus usuários, por exemplo, a suíte de aplicativo de produtividade, e uma vez que eu clico num aplicativo desse, ele vai chamar essa aplicação através da internet e já vai disponibilizar o aplicativo para uso. Só que, ó, pode ver que, como eu disse, ele funciona em cima do ambiente Windows, tanto que ele aparece no fundo aqui. Depois que o Citrix é acionado, ele traz as aplicações Windows que funcionam por trás. E aqui ele já traz a suíte de trabalho para a pessoa poder trabalhar normalmente, como se estivesse no próprio computador. E tem um recurso adicional desse chama Citrix Workspace, que uma vez que ele é configurado no computador, a pessoa acessa os aplicativos através do menu iniciar, como se estivesse no próprio computador da pessoa. Ela não tem o Word, o Excel, nenhum desses aplicativos instalado, mas a experiência que ela tem é como se tivesse. Então, ela vai no menu iniciar, pode ter um ícone na área de trabalho, clica no Word e explode na tela dela, só que, na verdade, ele está vindo buscar isso dentro do servidor da Citrix aqui, dentro desse ambiente configurado. Tá? Legal, e o principal recurso disso aqui, o principal atrativo desses caras aqui é o seguinte, que você pode ter um servidor dentro da sua empresa que tem seu software ERP, você pode ter um outro servidor, uma filial, na mesma cidade ou fora do Brasil, em outro estado, que tem outras aplicações e outros arquivos, e você quer trazer tudo isso junto para uma única interface. Você consegue trazer tudo isso para esse ambiente da Citrix numa única tela. Você pode ter aplicações espalhadas por várias empresas ou por vários servidores da sua empresa, e a Citrix pega tudo isso e joga nesse ambiente, através do Citrix Connector. E legal. Você pode tanto disponibilizar esse sistema, onde eu disponibilizo para o usuário apenas o aplicativo, eu dou o aplicativo para, olha, os aplicativos que você vai usar estão aqui, você não precisa ter uma área de trabalho para trabalhar, é só os aplicativos. Como também eu posso disponibilizar para ele uma área de trabalho inteira, uma experiência desktop completa mesmo, tá? Essa é uma situação legal quando assim, a empresa ela é muito grande, tem muitos colaboradores, e o investimento em computadores e licenciamento Windows ele acaba pesando, tá? Aí existe um sistema de conexão via conectores, que é um dispositivo como se fosse um computador, tá? Que ele simplesmente chama esse acesso. Ele traz uma área de trabalho para a pessoa, mas na verdade aquele computador não tem nada dentro, certo? Chama Thin Client, e esse Thin Client traz no monitor da pessoa uma área de trabalho, mas na verdade aquele computador não tem nada, o licenciamento é apenas do servidor. Ah, tá? que legal. Aí você consegue prover também um ambiente de experiência completa de área de trabalho, reduzindo o custo por licenciamento de estação de trabalho, o próprio custo da compra da estação de trabalho, tá? E tendo uma entrega ali de muita qualidade, com uma experiência muito boa para o usuário final. Legal, o dispositivo ali então, né, o computador, o notebook, ele só está sendo a tela praticamente, né? Toda a parte de processamento está sendo feito em nuvem e a gente só está utilizando ali praticamente como um monitor, né? Tudo está sendo feito na nuvem. Isso. E, de novo, se, por exemplo, o notebook foi furtado, a pessoa perdeu o equipamento, você não tem que ter preocupação com isso, né? Você bloqueia o acesso da pessoa, aquele notebook ali, ele só é um hardware e toda a informação da empresa, ela está guardada nesse ambiente. E aí cabe falar o seguinte, uma pergunta que é sempre feita quando a gente mostra esse tipo de ambiente é o seguinte, tanto nesse ambiente aqui inicial aqui da Microsoft, quanto no ambiente da Citrix aqui, a pessoa ela pode copiar e colar, por exemplo, copiar um arquivo do ambiente remoto e colar no seu computador? Pode, se você permitir. Tá? E se você não quiser que ela copie nada,
que ela não consiga nem tirar print de tela, por exemplo, ela não consegue, certo? Então, Legal. é assim, é um ambiente que ele oferece várias camadas de segurança, então o empresário não precisa ter nenhum tipo de preocupação com sigilo, com segurança, com conformidade, essas ferramentas atendem qualquer tipo de compliance. Legal, Juca. Então, indo aqui para o nosso próximo tópico, tem mais algum item dentro desse segmento aí de aplicações que você queira compartilhar com a gente, ou posso dar sequência aqui? É só um último item aqui, para fechar, que esse aqui também é muito difundido para a gente e entre os clientes também. Sim. A maioria das empresas já tem o ERP em nuvem, já tem a maioria das suas aplicações em nuvem, mas ainda tem muitos arquivos locais, tem muita massa de arquivo local e às vezes não está devidamente organizado. Só que muitas dessas empresas também já tem uma suíte Office contratada ali, pagando o uso mensal. Certo. Então, muitas vezes, a empresa já tem toda a ferramenta ali pronta, já está pagando pelo uso de ter uma virtualização de arquivos ali em colaboração e simplesmente não está usando. Então, a solução que a Azul usa aqui, por exemplo, que nós somos muito fãs, é essa solução do Microsoft Teams, onde eu divido minha empresa em equipes e departamentos, tá? E eu posso ter N formatos de equipes e departamentos, onde meus times eles vão colaborar nessas equipes aqui, tá? Eu vou ter chats, eu vou ter arquivos, eu vou ter wikis, eu posso ter planilhas do Excel aqui compartilhadas de várias formas, certo? E eu consigo criar aqui, eu tenho chats para conversar, eu posso fazer chamadas de conferência, agendar reuniões, fazer muita coisa de colaboração aqui e ainda ter toda uma estrutura de arquivo compartilhada aqui com segurança. Então, essa visão de acesso aqui é a minha visão de administrador, onde eu vejo toda a hierarquia de pasta e todos os times da empresa, mas para um colaborador, por exemplo, de suporte nível 1, você veja que um usuário da minha mesma empresa, ela consegue ver apenas as equipes da qual ela faz parte e na hierarquia de pasta, que é a mesma que eu estou lá, ela consegue ver apenas a pasta de suporte técnico que ela tem acesso. E dentro dessa pasta aqui, por exemplo, eu posso ter uma infinidade de raízes aqui e todas elas com permissões específicas. Por exemplo, ela pode ter direito de fazer uma leitura nessa pasta de clientes, mas ela pode não conseguir gravar nada ali dentro, entendeu? Assim como ela pode conseguir modificar outras. Então, para quem precisa simplesmente compartilhar e colaborar em arquivos, que é uma solução muito interessante, principalmente para grandes escritórios de advocacia e tudo mais, é uma solução de ponta muito interessante. Você consegue já abrir documentos do Office diretamente aqui nessa suíte, mesmo que você não tenha o Office instalado no computador da pessoa. É uma suíte muito bacana. Legal, bacana. A gente, por experiência própria, nós da Neurônio, a gente vem utilizando o Teams. Ainda não utilizamos na sua total capacidade, mas a gente espera implementar isso aí em breve aí, com a ajuda da Azul também. E puxando essa parte das diferentes ferramentas e plataformas, né? A gente já viu que tem plataforma para todo tipo de necessidade, para todo tamanho, para todo bolso, né? Imagino que algumas dessas que você compartilhou com a gente tem um valor mais acessível, porque é para um tipo, né? Um tipo de empresa, um modelo de estrutura de empresa específica, e outras servem para grandes corporações, e a gente tem essa diferenciação. Mas, de maneira geral, Juliano, assim, para finalizar e para as perguntas, por onde que a gente deve começar, né, a fazer um planejamento para transformar a empresa e deixar a nossa empresa, né, com um ar mais digital, né, em caminho à transformação digital? Por onde a gente tem que começar? A gente consegue escolher essas plataformas? Isso vai depender da estrutura, do tamanho, do meu bolso. Qual é o passo a passo aí, de maneira bem objetiva, rápida, da onde a gente deve começar para fazer essa implantação, essa transformação da nossa empresa? De tudo começa do aconselhamento. Você tem que olhar cada caso, a solução que serve para uma empresa que é de um amigo seu, uma empresa grande com você se espelha ali com uma empresa de sucesso, não necessariamente aquela solução, mesmo para empresas do mesmo segmento, pode ser totalmente diferente.
Tudo depende da forma como você opera e da expectativa de tecnologia que você tem para sua empresa. Então, assim, olha, legal, gostei desse ambiente da Microsoft, eu queria pegar e jogar meu software RP nesse ambiente para poder virtualizar isso e tornar acessível em qualquer lugar. É válido? É válido desde que o seu software tenha ali os requisitos ali que tornem isso interessante. Nós pegamos um caso, por exemplo, nesse momento aí de consultoria dessa fase, que o cliente ele queria a solução, só que nós desaconselhamos ele partir para essa solução. Por quê? Para ele era muito mais interessante ele pensar em migrar para um software diferente em nuvem já, do que fazer todo um investimento que ele é contínuo num servidor dentro da empresa. Então, assim, tem que sempre analisar caso a caso. Tem alguma solução que ela cabe no seu bolso, que ela cabe para a sua empresa, ela cabe nos objetivos que você está traçando ali dentro da empresa. Só assim, sempre pense bem. Você que é empresário, sempre peça mais do que uma opinião, consulte sempre mais uma empresa, mesmo que seja uma empresa muito grande. De repente, se ela cobrar para fazer uma consultoria rápida ali, vale a pena o investimento, porque muitas vezes o investimento em uma solução que não vai funcionar é muito maior, e depois o custo para reverter isso é muito maior também. Então, assim, pense, estude, pegue, colete opiniões e tenha em mente, a opinião, a tecnologia que é boa para a sua empresa é aquela que atende às suas expectativas e dos seus colaboradores. Ela traz modernidade, ela traz recursos, ela traz mobilidade e traz segurança principalmente. Legal, Juca, legal, bacana. E, bem, acredito que em relação à tecnologia ficou bem claro essa questão das múltiplas soluções que existem em relação a ferramentas, a plataformas e a necessidade dessa análise, né, geral que você comentou, para partir, seja para qualquer uma das soluções. Então, uma solução que serve para uma empresa que fica do meu lado, que é do mesmo segmento, pode não servir para mim, e eu tenho que contar aí com um especialista com uma avaliação criteriosa para fazer o investimento certo, senão isso acaba jogando contra. E agora indo para as nossas perguntas. Juliano, você tem mais alguma consideração para fazer em relação a esse nosso último tópico, tecnologia, ou podemos ir para as dúvidas, para as perguntas aqui do pessoal? Não, acho que já falei muito, já perdi até o time aqui, já. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Ó, a gente tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou ler para você. A primeira pergunta é do Piffer. Eu vi aqui que ele precisou sair, mas depois a gente vai deixar esse vídeo disponível aqui para os nossos clientes e parceiros. Então, Piffer, sua pergunta vai ser respondida agora. E ele está fazendo aqui, ó, seguinte pergunta, quais são as novas diretrizes de segurança das informações? Como garantir que as informações das empresas não fiquem vulneráveis? E daí ele já emenda várias perguntas aqui. Como prover um padrão de atendimento ao usuário? Enfim, pelo que eu consegui já ler aqui até antes de chegar no nosso tópico, é uma pergunta basicamente sobre essa questão da segurança das informações, do LGPD. Acho que você pode falar um pouco disso em relação a esse novo momento, Juliano. Legal. Então, excelente pergunta. Porque o que acontece? Nós víamos num processo ali no começo do ano, antes da pandemia, que assim, todo mundo que era de tecnologia estava focada no início da implementação da LGPD no Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, já estava vendo ali discussões acaloradas sobre como vai funcionar, como que as empresas vão ter que trabalhar a partir de então. E era uma situação complexa, a legislação é muito complexa e ela tem que ser lida com muito cuidado pelos empresários. Ela traz, de fato, novas questões de segurança ali que tem que ser entendidas e incorporadas pelos departamentos de TI. Só que aconteceu o seguinte, no meio dessa pandemia, primeiro assim, que já existia uma ala ali que tinha certeza que isso não ia ser promulgado esse ano, tá? Aí, com a pandemia, isso foi jogado, de fato, para o ano que vem e ainda existe a possibilidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela ser implementada apenas em 2022. Então, nós ganhamos tempo para fazer isso, tá? Assim, de uma forma bem simplista, Éder, é o seguinte, o acesso à informação por parte dos colaboradores, ele tem que ser feito de forma segura, e um colaborador ele só pode ter acesso, e deve ter acesso, àquilo que é essencial e oriundo à atividade dele dentro da empresa. Então, assim, um colaborador do departamento, por exemplo, de compras, ele não tem por que ter acesso à pasta do departamento de RH, por exemplo, sabe?
Esses acessos eles têm que ser constantemente auditados, mas não é auditado por falta de confiança no colaborador, porque a própria Lei Geral de Proteção de Dados vai exigir isso mais para frente. E essa lei, uma vez que ela seja implementada, ela vai mudar totalmente a forma como as empresas tratam todos os dados de cliente. Vai mudar a forma como as empresas atuam, como elas relacionam com o cliente e como os colaboradores tratam os dados dos clientes. Só que até então, nesse momento que nós estamos agora, a gente ainda vem de um legado de acesso a informações da forma como era feito antes. Porque nesse momento, como tudo parou por conta disso, pensar em falar para o empresário, pô, agora você tem que gastar em consultoria com a LGPD é uma coisa que ficou muito longe da realidade atual. Tá? A preocupação agora é com o emprego, ela é outra, não é aquela. Sim, sim. Então, assim, prover segurança, bom, a política ela tem que ser trabalhada junto com a empresa, ela tem que ser uma política que tem que ser muito bem discutida com os diretores, com os empresários, ela tem que ser muito bem distribuída entre os colaboradores da empresa, eles têm que saber por que as coisas são restritas, até onde ele pode ir, e os departamentos de TI, em contrapartida, eles precisam ser auditados para saber se aquelas camadas de segurança estão sendo implementadas de fato, tá? As ferramentas para que isso aconteça, para que esses acessos seguros aconteçam, elas existem, já não é de hoje, elas existem há muito tempo. Então, quando a gente vê algum problema com falha de segurança, normalmente é quando alguém deixou de fazer alguma coisa que deveria ser feita. Legal, Juliano, legal. Seguindo aqui com as perguntas, a gente tem uma pergunta aqui do Carlos, falando de investimento e infraestrutura. Ele comentou que algumas empresas elas estão avaliando manter o trabalho remoto e, com isso, economizar com os custos de uma estrutura física, né? Então, alguns empresários já vendo essa questão do trabalho remoto como uma economia. Qual é a sua opinião sobre isso, sobre o trabalho remoto utilizado dessa forma, com esse objetivo? Não com esse objetivo, né? Mas um conjunto de fatores aí que leva à economia também. Olha, eu ouço isso também, algumas empresas falando que para o escritório não volto mais, eu pretendo até entregar o escritório no futuro, mas assim, o contexto é aquilo que a gente falou lá atrás, o contexto para avaliar isso não é agora. O que eu acho que vai prevalecer, o que eu tenho ouvido, a sensação que a gente tem dos empresários, dos colaboradores também, das grandes empresas de tecnologia, é o seguinte, olha, vamos partir para um formato que é assim, olha, você pode tanto vir para o escritório, como você pode trabalhar de casa. A pessoa ela vai ter, ou trabalhar remotamente, a pessoa vai ter a opção. Esse formato, eu acho que esse formato híbrido aí, você pode vir para o escritório se você quiser, você pode ir para sua casa se você quiser, você pode ir para um cowork se você quiser. Eu acho que esse formato é um formato que ele tende a prevalecer no futuro. As empresas, vendo agora, quem percebeu que a pessoa ela produz, tanto estando remoto, e às vezes produz até mais do que isso, elas vão investir em aperfeiçoar essa metodologia, mas eu acho que assim, esse formato, tanto posso ir para a empresa como posso trabalhar remoto, ele tende a ficar. E principalmente pelo seguinte, existem pessoas que elas produzem mais e produzem melhor dentro do escritório, assim como existem pessoas que produzem mais e produzem melhor fora do escritório. Então, como nós temos as duas situações ali, eu duvido que as empresas deixem de contratar um bom talento, porque ele não tem pretensão de trabalhar remotamente, ele quer ter um espaço ali da empresa para trabalhar. Tá? Tanto é um movimento natural, que por isso que tem tantas empresas aí que não tem escritório presencial, mas tem alguns hubs espalhados. Olha, tem uma sala no cowork, ou eu tenho várias salas e vários coworks e pode escolher qual deles você vai trabalhar, mas eu tenho um lugar para você ir trabalhar na empresa, onde você vai acabar encontrando ali uma parte do seu time. Entendi. Então, esse formato híbrido provavelmente é o que você acredita que vai prevalecer. Bem, temos aqui um comentário da Regina. Regina aqui, ó, reforçando o que você colocou, Juliano, realmente nós utilizávamos o trabalho remoto com os nossos colaboradores com tranquilidade e de forma muito produtiva anteriormente a essa situação da pandemia. O diferencial, acredito ter prejudicado extremamente nesse momento, é o colaborador perder a liberdade de vir até o espaço para interagir e alinhar pessoalmente a continuidade do trabalho quando necessário. O isolamento forçado prejudicou muito o sucesso do trabalho remoto, que foi o que a gente começou lá no começo, né? Avaliar a questão do trabalho remoto, se ele funciona ou não, por esses 3 meses de pandemia, 4 meses, enfim, desde o início, é injusto, né?
Acho que a gente precisa tirar aí o que foi bom e olhar para frente, como a gente comentou aqui durante o nosso papo. Você tem alguma coisa para acrescentar nessa questão? Acho que a gente já falou bastante sobre isso, né? Sobre essa questão do trabalho remoto mais pandemia, não é a situação ideal. A única colocação que eu posso fazer é o seguinte: a ideia, de repente, nesse caso do colaborador querer fazer uma reunião presencial para discutir algum tema, eu acho que ele está um pouco contaminado por essa questão da privação, de estar privado do convívio social. Então, eu volto naquele tema: qualquer tipo de convívio social já é alguma coisa, já posso sair de casa para fazer alguma coisa. Sim. Eu acho assim, que se tivesse na condição normal, isso seria revisto, né? Provavelmente ele ia querer tratar isso da forma mais dinâmica possível e passar para frente. Legal. E a última pergunta aqui da Sabrina. Sabrina perguntando do OneDrive, que é uma plataforma e uma ferramenta que faz parte aí do pacote Office, mas não necessariamente, né, Juliana? Ela está perguntando se ela consegue usar o OneDrive sem pagar nada. E ela disse que tem o OneDrive no computador e nunca usou. Acho que o OneDrive deve ser o passo inicial aí para você ter os seus arquivos em nuvem num primeiro momento, né, Juliana? É uma das opções, na verdade. É uma das opções. Aí o que acontece? Dá para usar o OneDrive? Dá. Só que a gente vai ter que considerar o seguinte: a versão gratuita do OneDrive, ela comporta apenas 5 GB de arquivos. Então, assim, dependendo do tamanho, do volume de arquivos que ela tenha, pode ser espaço insuficiente. Aí, a solução business do OneDrive, não a solução home, ela tem toda uma arquitetura ali de parametrização de segurança que a versão doméstica, por exemplo, não tem, tá? Então, aí vem aquele cuidado na hora de escolher aonde eu vou acoplar meus arquivos, tá? Nós já pegamos alguns casos onde a pessoa ela comprou uma conta lá de 1 terabyte do OneDrive pessoal e aí não tinha os recursos ali para aplicar as camadas de segurança que ela gostaria de colocar nos arquivos, tá? E tem uma outra coisa que pesa na hora, por exemplo, se você tem um escritório, a gente já pegou alguns casos desses também. A pessoa ela comprou uma conta do OneDrive e aí ela fala assim, olha, mas eu não quero que o João acesse essa pasta. Pô, mas você só tem uma conta. A sua conta, se você compartilhou com todo mundo tem o mesmo acesso. Para que eu tenha mais acesso a essa conta com permissões ali, eu preciso ter mais contas. Então, pense da seguinte maneira, olha, na hora de fazer a conta para ver se o OneDrive é a melhor solução, na hora de precificar isso, parta para o seguinte: quantos colaboradores eu tenho na minha empresa? 10. Legal. Cada um ali vai ter permissões exclusivas? Vai. Então, eu preciso de 10 contas ali para conseguir permissionar isso. Entendeu? Então, eu posso centralizar os arquivos em uma única conta, mas na hora de conceder permissões ali, de fazer aquele exemplo que eu mostrei no Microsoft Teams, eu preciso sim ter mais contas de usuário ali e também ter a conta business para ter um pouco mais de flexibilidade em termos de segurança. Legal, Juca. Acho que é isso, né, Sá? Tô vendo você balançando a cabeça aí. Depois você pode bater um papo com o Juliano e tirar mais dúvidas, tá? Bem, pessoal, acho que é isso. Falamos aí sobre trabalho remoto nesse Talks. Queria agradecer aí o Juliano pela disponibilidade, pelo papo. Foi muito esclarecedor a gente poder falar um pouco sobre essa questão do trabalho remoto. A gente percebeu que não se trata só de tecnologia, mas se trata também de tecnologia alinhada à cultura, né? Sem as duas coisas andarem juntas aí, a gente não consegue implantar essa questão do trabalho remoto em nenhuma empresa. E, bem, gostaria de agradecer aí todo mundo aí, equipe da Neurônio Adicional, Sabrina, Bitten, Renan, Piffer, todo mundo que participou. A gente vai disponibilizar esse vídeo também para os clientes da Neurônio Adicional, para os nossos colaboradores, parceiros, para que eles possam assistir depois e ter todo esse conteúdo disponíveis. E, mais uma vez, agradeço você, Juliano, em nome da equipe, de toda a equipe da Neurônio Adicional. E muito obrigado. Que isso, Hélio, foi um prazer. Vou deixar meu contato aí no final. Posso mandar no chat aí depois, pessoal. Quem quiser mandar uma mensagem, tirar alguma dúvida, eu estou sempre à disposição. Então vamos falar aqui também, ó, azulinteligente.com.br. Hora do merchan. Novo site entrando no ar, né? Daqui a pouco, assim que eu responder aquele e-mail. É que tá com pouco trabalho remoto aí para você resolver para seus clientes.
É melhor nem Agradecer colocar. Hã? Se eu colocar o site novo no ar, capaz de vir mais trabalho ainda. Pô, que bom, né? Agradecer também ao pessoal que já saiu aí, que não pôde, que a gente estendeu um pouquinho do horário aí, mas acho que valeu bastante a pena. E como o Éder falou, depois a gente compartilha, né? Valeu aí, pessoal todo. Valeu, Juca. Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigado. Pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Mm-hmm.